Fala galera, se liga aí, nossa aula anterior eu falei de desmossomo, falei de zônula de adesão, né? Não falei de vedação, não falei de junções gap, nem falei de microvilosidades, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre as microvilosidades, né? Não vou seguir a ordem que está aqui, viu? Só deixei essa parte do quadro aí. Mas vamos começar falando de microvilosidades. Microvilosidades, separa microvilosidade. Aí você vai botar que são especializações de absorção, viu? Não vou numerar ela não, vou deixar sem número. Depois eu volto na sequência para o 3 e para o 4. Bota aí que são, vou botar assim, né? Especializações de absorção, bota aí. Especialização de absorção, né? De assimilação, caso apareça em provas, né? É interessante falar uma coisa que muita gente, né, não costuma dar uma analisada, nem saber, mas microvilosidades é uma especialização presente em praticamente toda a célula do nosso corpo. Né? As microvilosidades facilitam a entrada de substâncias na célula. São dobras da membrana. Né? Vamos botar aqui. São dobras da membrana, chamadas de microvilos. Chamada de microvilos, né? Essas dobras aumentam a capacidade de absorção da célula, beleza? Então vamos botar assim. Aumentam a capacidade de absorção da célula. Então, maior absorção celular, lembrar sempre. Beleza? Aí, ó, nem duvida, praticamente toda célula do corpo tem microvilosidade, com exceção das células de locais de absorção. Essas são as células onde mais se vê, ou mais fácil se visualizam as microvilosidades, como, por exemplo, o teu intestino, que tem papel de absorção, né, funciona como uma esponja, drenando tudo que é nutriente que passa lá. Né? E o teu intestino delgado, que é importante lembrar, o mais fino, né? Aquele que está aqui no meio, preenchendo o grosso, ele não tem microvilosidade, ou, obviamente, como todos o restante das células corporais, tem em pequena quantidade, quase que desprezível. Mas as microvilosidades estão muito concentradas em órgãos de absorção. Aí tu tem dois no corpo que tem a maior concentração porque desempenham muito bem essa função. É o intestino e os rins, né? Que são estruturas de... Um absorve, né? Depois que tua célula libera o lixo, o outro faz o processo contrário. Não, contrário não. Seria um novo processo de absorção, que seria uma reabsorção. Ele reabsorve. Então, enquanto um absorve, o outro reabsorve. Não deixa de ser uma assimilação. Então, onde é que a microvilosidade é mais presente, se aparecer numa prova? No intestino e nos rins. Né? No intestino e nos rins. Vou botar aqui. Ó. Observação. Muito presente em células do intestino delgado, muito presente em células do intestino delgado e muito presente em células do aparelho renal, rins, né? Órgãos com papel de absorção. Órgãos com papel de absorção. Se perguntar quem forma, nem duvida que a proteína envolvida no processo é a actina. Proteínas do citoplasma. A quitina, botar a quitina.
não esquecer que a actina trata-se de microfilamentos. Falei dela na última aula, quando falei de zônulas de adesão. Não é assim? Legal, bacana. Vamos lembrar? Dobras que aumentam a capacidade de absorção. Assim, ó. Olha aí, ó. Aí é a célula, viu? Tranquilo? Ó as dobras. Ó a rede. Microfilamentos de actina. Aí os microfilamentos de actina, né? Nessa região, olha aí, ó. Assim, ó. E os microfilamentos de actina empurrando essa região, ó. Essa região não pode ficar aberta. Imagina que é intestino. Isso aqui tem que estar coladinho, assim, ó. Ou a célula vizinha aí, ó. Ou a célula vizinha aí, ó. Ó a actina aqui, ó. Vedando, ó. Por que que veda? Ué, porque os nutrientes passam aqui, ó. E aí eles têm que ser absorvidos somente através da microvilosidade, ó. Eles ficam acumulados aqui, ó, maior tempo de absorção, senão passariam direto. E o mais interessante, a absorção, ela depende da atuação da microvilosidade, porque a absorção ela tem que ser por aqui, ó. O nutriente tem que ser absorvido nesse sentido, ó. Essa é a célula do intestino, vamos botar o nome aqui. Que é como se eu estivesse analisando um enterócito, tá aí, ó. Olha aí, o enterócito. Olha a região do lúmen, né, como é chamado. Região onde concentra os nossos vasos sanguíneos, lúmen do intestino. E aqui é a região da luz intestinal, né, onde rola a digestão, ó, na cavidade mesmo. Quando a gente fala luz intestinal, está falando da cavidade intestinal. Tá aí, a luz do intestino e o lúmen embaixo, onde está localizado os vasos sanguíneos. Isso aqui, ó, caso apareça numa prova perguntando o que é, não esqueça. São filamentos de actina, ó, nos dois locais. A absorção tem que acontecer pelo ápice da célula, ó, pela região de membrana. Ela não pode acontecer aqui, ó. Não pode descer entre duas células. É por isso que não tem espaço, ou o espaço é mínimo entre essas células, justamente para que não exista entrada de substância entre essas duas células. Essa regiãozinha aqui é chamada de zônula de vedação, que é uma especialização que está ali no começo, é a número 3, também chamada de zônula de oclusão. Para que serve a zônula de vedação? Está aqui ela. Essa zônula de vedação entre duas células é para impedir a entrada no meio intercelular, para que a entrada de nutrientes ocorra só pela região da célula intestinal, não pode ser por outro local, não pode ser pelo meio das duas células, correto? Tranquilo? Aí eu vou botar ali o 3, naquela sequência que nós estávamos na aula anterior, 3, 3. Ainda de adesão, zônulas de vedação. Bota aí as zônulas de vedação. Cuidado, que em provas podem ser chamadas de zônulas de oclusão. Caso apareça, oclusão e vedação, mesma coisa, são sinônimos, né? Uma oclusão, zônula de oclusão. Se perguntar onde ela está, aqui, ó, na separação entre duas células vizinhas no ápice. Para evitar a entrada de substância entre as duas células, né? Assim, para evitar a entrada de substância entre as duas células. Aí eu vou botar aqui embaixo já, e você escreve aí, né? Estrutura de adesão também, nem duvido. Estrutura de adesão também, né? Veda o espaço intercelular. Veda o espaço intercelular. Se te perguntar a função numa prova, obviamente você vai dizer que o papel é impedir a entrada de substâncias no meio intercelular, né? Deixando essa entrada de substâncias somente para a região apical da célula, a região onde é dotada de microvilosidades. Impedir
a entrada de substâncias no meio intercelular. Intercelular, correto? É óbvio que fazendo parte da estrutura de vedação, existe também proteínas do tipo CAM. E aí não preciso mais repetir, tu assistiu a aula anterior, né? Moléculas de adesão celular, são as caderinas, né, também presentes. É para impedir, viu? Para que a entrada de nutrientes na estrutura intestinal ocorra somente pelas microvilosidades, né? Seleção da membrana. Para que as células do intestino mais precisamente enterócitos, exerçam sua seletividade na absorção. E para que não exista também, né, substâncias no meio intercelular. Lembrando que trata-se de tecido formado por células justapostas, que não é interessante ter substâncias no meio intercelular. E eu vou botar 4. Botar 4. Né, 4. Aí você vai botar as junções do tipo GAP. Também conhecida como junções comunicantes. Bota aí. Junções comunicantes. Não esquecer as junções comunicantes. São formadas por um grupo de proteínas chamadas conexinas. Vou botar embaixo. Formada por um grupo de proteínas chamadas conexinas. São canais. Muito cuidado, são proteínas canais, que permitem a passagem de substâncias, a troca, o livre trânsito de algumas substâncias entre as células vizinhas. Vou botar aqui, são canais proteicos. Permite o livre trânsito de algumas substâncias entre células vizinhas. Bota aí. Permite o livre trânsito de substâncias entre células vizinhas. Correto? Livre trânsito, viu? Principalmente de aminoácidos, viu? Não esquecer. Principalmente de aminoácidos. Transporte de aminoácidos entre duas células, junções do tipo GAP. Beleza? Tenho muito tempo ainda, Bruno? Está em 15? Legal, então temos. Bacana. Então eu tenho desmossomo, que nós vimos na aula passada, zônula de adesão, que nós vimos na aula passada, zônula de vedação nessa aula, junções do tipo GAP. Legal. Quero fazer uma observação quanto regiões de comunicação de membrana que perfuram parede celular quando visualizadas em célula vegetal. Seria uma ideia de um desmossomo misturado a uma junção comunicante, porque além de unir duas células, né, ainda tem um papel de facilitar o transporte entre as duas células de várias substâncias. Né? Seria uma estrutura de adesão e, ao mesmo tempo, uma estrutura de comunicação, de passagem de substância. Se for em célula vegetal, e obviamente vai ser em célula vegetal, o nome correto numa prova é plasmodesmos.
Plasmodesmos. Vou botar aqui porque é importante. Muito cuidado em provas com uma estrutura chamada assim. Ó. Muito cuidado em provas com uma estrutura chamada assim, plasmodesmos. Correto? Dá uma ideia de desmossomo. Parede celular. Vamos botar uma parede celular aqui. Olha. Parede celular. Uma parede. Duas células vizinhas. Membrana plasmática. Uma membrana. 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 Olha aí. Opa. Ó a parede. Assim, ó. Ó a passagem. Tá de azul, né? Que a estrutura é uma especialização da membrana. Ó a passagem. Assim, ó. Permitindo ainda a troca de substância, ó, entre as duas células. Se isso acontecer, você chama de plasmodesmo. Isso aqui, ó, a linha preta é parede celular e a linha azul é membrana plasmática. A especialização é da membrana plasmática. Viu? Ela tem dois papéis: adesão e, além da adesão, comunicação. Adesão e comunicação. Olha aqui. Olha aí, assim. Assim, ó. Aí a outra aqui, ó. Caso uma prova te mostre, ela vai mostrar assim, ó. Ó a vedação. Nem duvida. A primeira que mostrar em cima, ó, região de vedação. É essa primeirinha aqui, ó. Beleza? Aí dando volta na estrutura da célula, ó, tu tem a região de adesão. Aqui, ó. Olha aí, ó, como se fosse assim, ó. Dá a volta na célula todinha, ó, grudando uma célula na outra, ó. Essa regiãozinha aqui, ó, chamada de zônula de adesão. Lembrando que aqui tu tem muita actina. Muita actina. Lembrando que aqui tu tem muita actina, assim, ó. Olha aí. Aí logo abaixo, nitidamente tu consegue diferenciar, ó, a plaquinha, ó. Pontual. Só é aqui e pronto. E ponto. Como se fosse um grampo. Olha aí. Vamos diminuir aqui a desmosina. Vamos diminuir aqui a desmosina. Legal. Aí tu tem assim, ó. Pá. Tu tem assim, ó. Pá. Assim. E a caderina, né? Não pode esquecer a caderina. Um detalhe que eu não falei, a caderina é proteína dependente de cálcio. Se quiser anotar aí, é importante. Só funciona se tiver cálcio no meio intercelular. Beleza? A caderina. Tranquilo, tranquilo. Aí, desmossomo. E logo abaixo, ó, uma região de comunicação. Correto? Uma região de comunicação. Essa região de comunicação é formada por proteína conexina. Aí aqui, ó, eu tenho a quitina. Nem duvida que aqui eu tenho a quitina. E microvilosidade em cima que tu saca que são microfilamentos, né, de actina. Tem que lembrar sempre que são microfilamentos de actina. Aqui também, ó. Olha aí. Aí você vai ver assim. Assim, ó. Microfilamentos de actina. Beleza? Então, numerando aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui facilita a passagem de
substância entre células vizinhas. Quem é 1? Microvilosidades. Não esquece. Quem é 2? Zônula de oclusão. Não esquece. Quem é 3? Zônula de adesão. Também é importante gravar. Quem é 4? Desmossomo. Quem é 5? Junções do tipo GAP formado por um conjunto de conexinas. Tranquilo? Vou encerrar essa aula agora. E aí, qualquer dúvida, mais na frente estaremos respondendo questões a respeito desse conteúdo. Até a próxima.